Algumas memórias não se apagam. Elas têm pelos, olhos brilhantes e o dom de nos amar sem dizer uma palavra. Porque cada cão carrega uma história. E talvez uma parte da sua. Prepare-se para descobrir mais do que uma raça. Descubra um companheiro para a vida. Você já olhou nos olhos de um cão e sentiu que ele estava analisando cada movimento seu, cada microexpressão, como se pudesse ler seus pensamentos? Se você já experimentou essa sensação desconcertante de ser completamente compreendido por um animal, você pode ter encontrado um pastor belga Malinois, o cão que as forças especiais do mundo inteiro consideram capaz de algo que a ciência ainda não consegue explicar completamente. Na madrugada de 2 de maio de 2011, um helicóptero stealth pousou em Abbottabad, Paquistão. Entre os Navy SEALs mais treinados do mundo, descia um membro que usava óculos de visão noturna e colete à prova de balas especialmente adaptado. Seu nome? Cairo. Sua missão? Liderar a entrada no complexo mais vigiado do mundo. Cairo era um pastor belga Malinois, e naquela noite, ele faria algo que mudaria para sempre como o mundo militar vê os cães. Mas a história dos Malinois não começou com operações secretas ou tecnologia militar. Nas planícies ventosas de Malines, Bélgica, no final do século XIX, pastores locais perceberam algo extraordinário em seus cães. Enquanto outras raças precisavam de comandos constantes, estes cães pareciam antecipar as necessidades do rebanho. Moviam-se segundos antes das ovelhas tentarem se dispersar. Posicionavam-se em ângulos impossíveis de calcular conscientemente. Era como se lessem intenções. O professor Adolf Hell, da Escola de Medicina Veterinária de Kuregem, iniciou em 1891 o primeiro estudo sistemático destes cães. O que ele descobriu desafiava o entendimento da época. Estes cães processavam informações visuais 40% mais rápido que outras raças. Mas não era apenas velocidade, era o que faziam com essa informação que intrigava. Pareciam criar mapas mentais complexos de comportamento, prevendo ações com precisão perturbadora. Durante a Primeira Guerra Mundial, o exército belga descobriu acidentalmente outra característica única. Mensageiros humanos eram frequentemente interceptados, mas os Malinois atravessavam linhas inimigas como fantasmas. Relatórios da época descrevem cães que escolhiam rotas inexplicáveis, evitando emboscadas que nem batedores experientes detectavam. Um Malinois chamado Satan salvou uma guarnição inteira ao recusar terminantemente seguir pela rota planejada. 2 horas depois, descobriram que o caminho original estava minado. A diferença física entre um Malinois e outras raças de trabalho é sutil, mas crucial. Pesando entre 25 e 30 quilos, são máquinas biológicas otimizadas. Cada músculo é visível sob o pelo curto, cada movimento calculado para máxima eficiência. Mas é o cérebro que os distingue. Exames de ressonância magnética mostram atividade no córtex pré-frontal 30% maior durante tarefas de decisão. A mesma área que humanos usam para planejamento complexo. O que a ciência moderna descobriu sobre a percepção dos Malinois é fascinante e perturbador. Dr. Stanley Coren, neuropsicólogo especializado em cognição canina, documentou que Malinois detectam mudanças na respiração humana imperceptíveis a equipamentos básicos. Mais intrigante, parecem diferenciar entre respiração de nervosismo comum e intenção hostil. Como? Ninguém sabe exatamente. Handlers militares chamam isso de o sexto sentido Malinois. A intensidade mental de um Malinois não é para qualquer um. São cães que literalmente não conseguem desligar. Dormem com um olho aberto, processando constantemente o ambiente. Donos despreparados descrevem a experiência como viver com um detetive que nunca descansa. Alguns desenvolvem ansiedade por não conseguir acompanhar a necessidade mental insaciável destes cães. É como ter um supercomputador que precisa processar dados 24 horas por dia. Mas quando adequadamente direcionados, Malinois realizam o impossível. Unidades antiterrorismo relatam casos de cães que sinalizaram bombas através de paredes de concreto de 30 cm. Handlers experientes juram que seus cães
sentem intenções hostis antes mesmo de qualquer movimento suspeito. No Afeganistão, um Malinois chamado Luca completou 400 missões sem uma única baixa em sua unidade. Estatisticamente impossível em zonas de combate ativo. Existe um segredo sobre os Malinois que apenas handlers de elite conhecem. Um teste usado por unidades especiais que revela se um Malinois possui o que chamam de switch mental, a capacidade de alternar instantaneamente entre estados mentais opostos. De 100 cães testados, apenas 3 passam. O que acontece durante este teste é classificado, mas veteranos descrevem como assistir uma mente alienígena trabalhar. Prepare-se, porque o que você vai descobrir sobre as verdadeiras capacidades dos Malinois pode fazer você questionar tudo que achava que sabia sobre inteligência canina. O teste começa no escuro total. Handler e cão separados por 50 metros, sem comunicação verbal permitida. O Malinois deve identificar entre 10 pessoas caminhando aleatoriamente qual representa uma ameaça, um agente treinado para pensar em violência sem demonstrar qualquer sinal físico. Em 8 segundos, os 3% que passam no teste travam o olhar no alvo correto. Não farejam, não ouvem comandos. Simplesmente sabem. Veteranos da Delta Force chamam isso de leitura de campo energético, mas a verdade é que nem eles entendem completamente. O que torna isso ainda mais perturbador é a consistência. Rex, um Malinois das Forças Especiais belgas, identificou corretamente 47 de 47 ameaças mentais em testes ao longo de 2 anos. Quando cientistas tentaram replicar o experimento com equipamentos medindo batimentos cardíacos, temperatura corporal e microexpressões faciais, os computadores falharam em 60% dos casos. Rex nunca errou. Seu handler, cujo nome permanece classificado, relatou: "É como se ele visse algo que nós somos cegos para perceber." A origem desta habilidade pode estar na própria criação da raça. Documentos históricos de Malines revelam que criadores do século XIX selecionavam filhotes através de um método peculiar. Colocavam-nos em círculo com 20 estranhos, cada um pensando intensamente em algo diferente: comida, perigo, tristeza, alegria. Filhotes que consistentemente se aproximavam da pessoa pensando em ameaça eram escolhidos para a reprodução. Gerações de seleção criaram cérebros conectados de forma única. Mas esta hipersensibilidade tem um preço. Dr. Sophie van der Marlen, veterinária comportamental em Bruxelas, documentou o que chama de síndrome de burnout do Malinois. Cães expostos a ambientes urbanos caóticos sem trabalho direcionado desenvolvem comportamentos obsessivos extremos. Um caso envolveu Max, que memorizou os horários de 73 moradores de seu prédio e ficava visivelmente perturbado quando alguém quebrava a rotina. Seu dono acordava às 3h, com Max choramingando, porque o vizinho do quarto andar não havia chegado no horário usual. A estrutura neural única do Malinois foi revelada em 2018, através de estudos na Universidade de Ghent. Possuem 40% mais conexões sinápticas na amígdala, o centro de processamento de ameaças do cérebro. Mais fascinante, essas conexões se formam 3 vezes mais rápido que em outras raças. Um filhote de 8 semanas já processa ameaças com sofisticação de um cão adulto de outra raça. É evolução acelerada acontecendo em tempo real. Durante a Guerra do Afeganistão, handlers americanos descobriram algo que mudou protocolos militares globalmente. Malinois começaram a demonstrar comportamento específico 24-48 horas antes de ataques. Não era detecção de explosivos ou movimentação inimiga. Pareciam sentir a própria intenção de ataque sendo formada. Bas, um Malinois do 705º Regimento Ranger, salvou sua unidade 6 vezes ao recusar patrulhar certas rotas. Investigações posteriores sempre revelavam emboscadas planejadas nesses locais. O vínculo Malinois-Handler transcende treinamento convencional. Neurologistas documentaram sincronização de ondas cerebrais entre duplas experientes. Durante operações, alguns handlers relatam ver através dos olhos do cão, sabendo exatamente o que o animal detectou sem sinais visuais. Mark,
handler aposentado do SEAL Team 6, descreve: "Não é telepatia, mas é algo. Você simplesmente sabe o que ele sabe." É perturbador no início, depois se torna essencial. A velocidade de processamento mental do Malinois cria dilemas éticos modernos. São rápidos demais para a vida civil comum. Um Malinois processa e reage a estímulos em 0,2 segundos, mais rápido que o tempo de reação humana de 0,25 segundos. Isso significa que, em situações de estresse, o cão já agiu antes do dono processar o que aconteceu. Acidentes ocorrem não por agressividade, mas por operar em velocidade incompatível com o mundo civil. Recentemente, neurocientistas da Universidade de Harvard iniciaram um projeto secreto estudando Malinois de elite aposentados. Resultados preliminares sugerem que estes cães desenvolvem o que pesquisadores cautelosamente chamam de consciência expandida, percepção de padrões e intenções que desafiam modelos atuais de cognição animal. Alguns especulam que gerações de seleção para a detecção de ameaças criaram uma forma de inteligência que ainda não compreendemos totalmente. O futuro dos Malinois está em encruzilhada fascinante. Forças militares investem milhões desenvolvendo programas de criação para amplificar estas habilidades. Simultaneamente, cresce preocupação sobre criar mentes caninas complexas demais para existir fora de ambientes de trabalho especializados. Se você ficou intrigado com estas revelações sobre a mente Malinois, compartilhe com alguém que ama cães ou trabalha com segurança. Às vezes, entender estes cães extraordinários pode mudar nossa percepção sobre os limites da inteligência animal. Essa encruzilhada se manifesta tragicamente em casos como o de Diesel, o Malinois da polícia francesa morto durante os ataques terroristas de Paris em 2015. Diesel não apenas detectou os explosivos. Testemunhas relatam que nos segundos finais, ele deliberadamente se posicionou entre os terroristas e a equipe tática. Análises balísticas confirmaram. Diesel calculou o ângulo exato para maximizar a proteção humana. Não foi instinto. Foi escolha consciente. A França inteira chorou um cão que pensou como um estrategista militar nos seus últimos momentos. O que poucos sabem é que Diesel havia falhado 3 vezes em testes padrões de obediência. Seus treinadores em ringue francês quase o descartaram por excesso de iniciativa própria. Malinois não falham por incapacidade. Falham por pensar além dos parâmetros do teste. Jean-Michel, seu último handler, guardou registros detalhados. Diesel resolvia problemas que eu ainda não tinha percebido que existiam. Era desconcertante trabalhar com uma mente que operava 3 passos à minha frente. A criação de um Malinois começa antes mesmo da concepção. Criadores belgas tradicionais praticam algo chamado seleção mental geracional. Não cruzam apenas os melhores cães. Estudam linhagens por 5 gerações, mapeando características mentais como geneticistas mapeiam doenças. Madame van der Straeten, criadora há 40 anos, mantém arquivos de 2.000 páginas documentando padrões de pensamento hereditários. Posso prever com 80% de precisão como um filhote processará informações aos 2 anos, ela afirma. Mas criar mentes tão complexas cobra seu preço dos próprios cães. Veterinários especializados identificaram que Malinois apresentam níveis de cortisol basal 50% superiores a outras raças trabalhadoras. Vivem em estado de prontidão mental constante. Alguns desenvolvem toque canino severo. Organizam brinquedos por tamanho, cor e textura. Storm, um Malinois aposentado da DEA, criou sistema onde só bebia água após tocar 3 vezes na tigela com a pata direita. Ritual que intensificava sob estresse. O caso mais documentado de capacidade mental Malinois ocorreu em 2019, na Holanda. Kuno, trabalhando com forças especiais britânicas, desobedeceu ordem direta de ataque. Em vez de avançar, circulou 200 metros e atacou por trás. Descobriu-se depois, havia franco-atirador no telhado que teria eliminado qualquer um que seguisse a rota ordenada. Kuno não podia ver o atirador de sua posição. Como soube? Análises sugerem que detectou padrões sutis no comportamento dos insurgentes que indicavam emboscada.
A neuroplasticidade do Malinois desafia conceitos estabelecidos. Estudos mostram que seus cérebros continuam formando novas conexões neurais até a idade avançada. Outros cães estabilizam aos 3 anos. Flash, um Malinois de 12 anos aposentado do FBI, aprendeu a detectar dispositivos eletrônicos escondidos, habilidade que levou 6 semanas para dominar. Cães jovens da mesma raça precisaram de 6 meses. É como se a experiência acelerasse, não diminuísse, sua capacidade de aprendizado. Talvez o aspecto mais controverso seja o que handlers chamam de memória emocional fotográfica. Malinois parecem armazenar não apenas eventos, mas o estado emocional completo de cada experiência. Rocco, servindo no Iraque, começou a demonstrar ansiedade extrema sempre que seu handler pegava determinada caneta. Investigação revelou: era a mesma caneta usada para assinar papéis no dia em que perderam um membro da equipe. Rocco conectou o objeto, emoção e trauma com precisão que desafia explicações simplistas. O mercado negro de Malinois, superdotados, movimenta milhões. Filhotes de linhagens militares específicas chegam a 50 mil euros. Mas criadores éticos alertam: genética sem direcionamento adequado cria tragédias. Marcos, vendido como filhote prodígio à família despreparada, desenvolveu comportamento destrutivo extremo. Não era a agressividade, era a mente brilhante implodindo sem estímulo adequado. Destruiu a casa metodicamente, começando por todos os aparelhos eletrônicos, como se tentasse eliminar estímulos que não conseguia processar. Pesquisadores da NATO estudam há anos o fenômeno da aposentadoria impossível dos Malinois. Ao contrário de outras raças que desaceleram com idade, Malinois aposentados frequentemente desenvolvem depressão profunda sem trabalho mental intenso. Alguns handlers criaram terapia de propósito. Ensinam cães aposentados a detectar crises diabéticas ou ataques epilépticos em familiares. Não é treino formal. Malinois naturalmente redirecionam suas habilidades quando percebem necessidade genuína. A verdade inconveniente sobre Malinois é que criamos mentes que talvez sejam sofisticadas demais para o mundo que oferecemos a eles. São Ferraris biológicas em mundo de limites de velocidade. Cada Malinois subempregado representa não apenas desperdício de potencial, mas sofrimento de consciência complexa, sem propósito adequado. A questão não é se devemos ter estes cães, mas se somos dignos da responsabilidade de suas mentes extraordinárias. Essa responsabilidade começa na escolha. Identificar um Malinois verdadeiramente excepcional requer olhar além de testes padronizados. Ivan Balabanov, considerado o maior treinador de Malinois do mundo, desenvolveu protocolo revelador. Coloca filhotes de 7 semanas em labirinto com 15 saídas falsas e uma real. Malinois comuns tentam todas sistematicamente. Os excepcionais param, observam por 30 segundos e vão direto à saída correta. Não é sorte. Estudos com câmeras térmicas mostram padrões de atividade cerebral únicos durante essa pausa contemplativa. A diferença entre um Malinois e um pastor alemão em trabalho é filosoficamente profunda. Enquanto pastores alemães são soldados leais seguindo ordens, Malinois são oficiais táticos tomando decisões. Handler veterano do K9 militar americano descreve: meu pastor alemão anterior era meu braço direito. Meu Malinois é meu consultor de segurança. Ele não apenas detecta problemas, propõe soluções que eu nem consideraria. O caso mais impressionante de resolução de problemas ocorreu em 2020 no Brasil. Havok, Malinois do BOP, enfrentou situação sem precedentes. Criminosos usaram gravação de latidos de cadela no cio para tentar distraí-lo durante a operação. Havok ignorou completamente, mas fez algo inesperado. Começou a latir em padrão específico. Outros cães K9 da operação responderam, criando triangulação sonora que revelou posição exata dos criminosos. Havok inventou protocolo de comunicação em tempo real. Mas é no trabalho de detecção médica que Malinois demonstram capacidades que beiram ficção científica. Luna, trabalhando em hospital holandês,
Detecta crises epilépticas com 45 minutos de antecedência, tempo suficiente para medicação preventiva. Mais intrigante, ela diferencia entre tipos de crise baseado em odor. Neurologistas tentaram isolar os compostos químicos que ela detecta. Após 3 anos e 2 milhões de euros em pesquisa, ainda não conseguiram. Luna continua salvando vidas com conhecimento que nossa ciência não alcança. O custo mental para handlers de Malinois excepcionais raramente é discutido. Sarah, handler da CIA por 8 anos, descreve síndrome que psicólogos agora reconhecem. Você se torna dependente da percepção expandida deles. Aposentei com hacks e me senti cega. Em multidões, eu esperava alertas que não vinham mais. Desenvolvi ansiedade severa porque perdi meu radar de 4 patas. A simbiose mental é tão profunda que separação cria vácuo cognitivo em ambos. Fisicamente, Malinois são máquinas otimizadas além da compreensão inicial. Análises biomecânicas revelam que conseguem mudar direção em velocidade máxima sem perder mais de 5% de momentum. Façanha que desafia a física básica. Seus tendões funcionam como molas biológicas, armazenando e liberando energia com eficiência 90% superior a outras raças. Um Malinois pode trabalhar 14 horas em operação e apresentar sinais de fadiga menores que um Border Collie após 4 horas. A longevidade operacional do Malinois também surpreende. Enquanto pastores alemães tipicamente se aposentam aos 7 ou 8 anos, Malinois frequentemente trabalham até 12, 13 anos. Igor, servindo com o Spetsnaz russo, completou missão aos 14 anos, detectando o dispositivo que cães mais jovens haviam perdido. A autópsia posterior revelou: seu cérebro mantinha densidade neural de cão de 5 anos. Geneticistas estudam sua linhagem buscando genes de envelhecimento neural retardado. O mercado de reprodução está criando divergência preocupante na raça. Linhagens esportivas focam em velocidade e agilidade para competições. Linhagens operacionais priorizam capacidade mental e controle emocional. A diferença é gritante. Malinois esportivos são Fórmula 1, impressionantes mas especializados. Malinois operacionais são veículos táticos, adaptáveis a qualquer terreno mental ou físico. Criadores temem que em 20 anos teremos essencialmente 2 raças distintas. Recentemente, o programa secreto do Pentágono explorou possibilidade de interface neural com Malinois. Usando eletroencefalografia avançada, tentaram decodificar sinais cerebrais durante detecção. Resultados foram perturbadores. Malinois processam informação em pacotes que não correspondem a nenhum modelo conhecido de cognição mamífera. É como se seus cérebros operassem em sistema operacional completamente diferente, incompatível com nossa compreensão atual de inteligência. O que sabemos com certeza é que Malinois representa um pináculo evolutivo de parceria humano-canina para situações extremas. Não são pets no sentido tradicional. São parceiros operacionais com necessidades mentais complexas. Cada Malinois subutilizado é tragédia dupla, desperdício de potencial extraordinário e sofrimento de mente brilhante sem propósito. Se você conhece alguém considerando ter um Malinois ou trabalha em área de segurança, compartilhe este conhecimento. Entender a verdadeira natureza destes cães pode ser diferença entre parceria transformadora e desastre mútuo. Na próxima parte, revelaremos os sinais de que você pode ser a pessoa certa para um Malinois e, mais importante, os sinais de que definitivamente não é. Os sinais de incompatibilidade com Malinois são tão importantes quanto os de compatibilidade. Dr. Robert Deeds, psicólogo especializado em dinâmicas humano-caninas, documentou o padrão perturbador. 78% dos Malinois abandonados em abrigos vêm de lares que os escolheram por status ou aparência. Pessoas assistem vídeos de cães militares e querem um em casa. Ele explica: é como assistir Top Gun e comprar um F-16 para transporte diário. A consequência é destruição mútua garantida. O primeiro sinal de que você não deve ter um Malinois: necessidade de previsibilidade.
Estes cães reescrevem regras constantemente. Maya, trabalhando com Border Patrol no Texas, desenvolveu método próprio para detectar drogas que contradizia 40 anos de protocolo K9. Em vez de sinalizar sentando, ela criou o sistema de intensidade de movimento de cauda. Quanto mais droga, mais rápido o movimento. Funcionava com precisão superior, mas exigiu que toda a equipe reaprendesse a ler sinais caninos. Paradoxalmente, excesso de experiência com outras raças pode ser desvantagem. Treinadores tradicionais frequentemente falham espetacularmente com Malinois porque aplicam métodos que funcionam há décadas com pastores alemães ou Rottweilers. Thomas, treinador com 30 anos de experiência, admite: "Meu primeiro Malinois me humilhou. Eu tentava ensiná-lo. Levei 6 meses para entender que ele estava esperando que propuséssemos parceria intelectual, não relação professor-aluno. Se você precisa de demonstrações constantes de afeto, Malinois será decepção dolorosa. Eles não são Golden Retrievers com PhD. Sua afeição é sutil, manifestada em microgestos. Posicionar-se para ter visão simultânea de você e da porta. Ajustar respiração para sincronizar com a sua durante descanso, ou o mais revelador, piscar lentamente quando fazem contato visual. Sinal reservado apenas para humanos que consideram parceiros cognitivos iguais. O ambiente ideal para Malinois desafia expectativas urbanas modernas. Não precisam de fazenda ou mansão, precisam de complexidade mental. Knox, vivendo em apartamento de 50 metros em Nova York, com um handler aposentado da SWAT, está perfeitamente equilibrado. Por quê? Seu dia inclui 47 comandos diferentes durante caminhada matinal, sessão de detecção de objetos escondidos, tarde resolvendo puzzles alimentares progressivos e noite praticando vigilância passiva enquanto o owner trabalha. É ginástica mental constante em espaço mínimo. A saúde mental do Malinois está intrinsecamente ligada ao senso de propósito. Casos clínicos mostram que Malinois sem trabalho definido desenvolvem patologias únicas. Alguns criam missões imaginárias, patrulhando obsessivamente perímetros inexistentes. Thor, resgatado após 3 anos de subemprego mental, havia criado elaborado protocolo de segurança para casa vazia. Verificava 23 pontos específicos a cada 45 minutos. Precisão de relógio suíço em tarefas sem sentido. Financeiramente, manter Malinois mentalmente saudável supera custos de raças gigantes. Não é comida ou veterinário, é estímulo constante. Handlers profissionais gastam média de 500 euros mensais em equipamentos de detecção renovados. Cães memorizam muito rápido. Cursos avançados, competições que providenciam desafios novos. Jim, owner civil, calcula: em 5 anos gastei equivalente a um carro novo só em manter a mente de Apache ocupada. Vale cada centavo. A alternativa seria ter destruído nós dois. A expectativa de vida mental do Malinois é conceito único. Enquanto fisicamente vivem 12, 15 anos, sua acuidade mental pode começar declínio frustrante aos 10. Não é demência. É como computador avançado rodando em hardware envelhecido. Zara, aos 11 anos, ainda detectava explosivos com precisão perfeita, mas levava 3 segundos extras para processar. Para cão acostumado a operar em frações de segundo, essa lentidão causou depressão profunda. Handlers experientes aprendem a adaptar trabalho para manter dignidade operacional. Relacionamentos familiares com Malinois requerem dinâmica específica. Eles não amam toda a família igualmente. Estabelecem hierarquia operacional clara. Handler principal é parceiro, cônjuge é autorizado nível 2. Crianças são protegidos sob vigilância. Visitantes existem em espectro de suspeição permanente. Kafka, Malinois doméstico em Amsterdã, mantém arquivo mental de 200 plays. Pessoas que visitaram a casa em 4 anos. Cada uma com nível de ameaça assignado baseado em critérios que só ele compreende. A verdade fundamental sobre compatibilidade com Malinois. Você não precisa ser atleta, militar ou treinador profissional.
Precisa ser alguém que encontra alegria em ser constantemente desafiado intelectualmente por seu cão, que vê beleza em mente que nunca descansa, que entende que alguns seres são magnificentes exatamente porque recusam ser simplificados. Se isso ressoa com você, pode ser um dos raros humanos capazes de verdadeira parceria com estas mentes extraordinárias. Essa parceria extraordinária se manifesta mais claramente em momentos de crise. Em 2017, Hurricane Harvey devastou Houston. Tank, um malinois sem treinamento formal de busca e salvamento, escapou de casa e desapareceu por 72 horas. Quando retornou, estava exausto e enlameado. Nas semanas seguintes, 8 famílias diferentes procuraram seu dono. Tank havia sistematicamente e sozinho localizado e guiado pessoas presas para terreno elevado. Análise de GPS em sua coleira revelou o padrão de busca que especialistas descreveram como metodologia de grade profissional autodidata. O que torna casos como Tank ainda mais impressionantes é a tomada de decisão independente. Dr. Brian Hare, do Duke Canine Cognition Center, estudou malinois que operam sem comandos por períodos prolongados. Descoberta surpreendente. Eles criam protocolos próprios baseados em observação de sucesso, fracasso. Essencialmente, praticam um método científico rudimentar. Ghost, servindo no Afeganistão, modificou independentemente sua aproximação de veículos suspeitos após observar padrões de explosão. Ninguém o ensinou. Ele deduziu distância segura através de experiência observacional. O treinamento de malinois de elite revela a verdade contraintuitiva. Menos é mais. Michael Ellis, revolucionário no campo, descobriu que malinois respondem negativamente à repetição excessiva. Com pastor alemão, você repete 100 vezes até ficar perfeito. Com malinois, na terceira repetição eles já estão improvisando variações. Na 10ª, estão entediados e criando seus próprios exercícios. Seu método? Apresentar conceito uma vez, depois criar 20 variações que exploram o mesmo princípio. É ensino socrático aplicado a cães. A aposentadoria de um malinois operacional é processo delicado raramente compreendido. Não é simplesmente parar de trabalhar, é transição psicológica profunda. Valor, servindo 9 anos no Secret Service, protegia o presidente. Após a aposentadoria, desenvolveu comportamento bizarro. Toda manhã às 6 horas, fazia a ronda de segurança completa da casa. Então sentava na porta frontal por exatamente 8 minutos, duração de briefing matinal que costumava acompanhar. Seu handler aposentado manteve ritual, fazendo briefing fictício diário. Era terapia mútua disfarçada de rotina, mas nem todas as aposentadorias são tranquilas. Ranger, após 11 anos detectando bombas no Iraque, foi aposentado por lesão menor. Em 6 meses, perdeu 30% do peso pelo opaco olhar vazio. Veterinários não encontraram causa física. Psicólogo animal diagnosticou depressão existencial profunda. Solução veio quando o vizinho, professor de química, começou a esconder pequenas quantidades de compostos inofensivos, mas detectáveis pela casa. Ranger voltou à vida instantaneamente. Não era o trabalho que faltava, era o propósito. A comunicação entre malinois experientes transcende comandos verbais. Handlers de elite desenvolvem linguagem baseada em respiração, tensão muscular sutil, até batimento cardíaco. Alex, handler do GIGN francês, demonstrou controlar completamente seu malinois em operação silenciosa, apenas variando o padrão respiratório. Inspiração longa significa avançar. Expiração forçada é parar. Respiração suspensa é perigo iminente. O cão respondia com precisão milimétrica a sinais que observadores não conseguiam detectar. Casos médicos envolvendo malinois desafiam explicação convencional. Freya, sem qualquer treinamento médico, começou a bloquear fisicamente sua dona de comer certos alimentos. Exames posteriores revelaram alergia severa não diagnosticada a ingredientes específicos. Mais impressionante,
Freya diferenciava entre produtos da mesma marca, com formulações ligeiramente diferentes. Alergistas tentaram replicar sua precisão com testes laboratoriais. Ela superou equipamentos de 50 mil euros, usando apenas olfato e observação comportamental. O impacto geracional de grandes Malinois é fenômeno pouco estudado. Filhotes de linhagens excepcionais demonstram comportamentos complexos sem exposição prévia. Nell, neto de cão lendário do Navy SEALs, realizou manobra de flanqueamento tático aos 4 meses durante brincadeira, movimento que seu avô era famoso por executar. Criadores especulam sobre memória genética comportamental, mas ciência ainda não tem explicação. O que sabemos? Certas linhagens produzem consistentemente cães com habilidades específicas pré-instaladas. A verdade sobre Malinois que poucos admitem: eles mudam você tanto quanto você os treina. Handlers veteranos desenvolvem hipervigilância permanente, processamento visual acelerado, sensibilidade a microexpressões humanas. Dr. Sarah Mitchell estudou 50 handlers aposentados. Todos mantinham características operacionais anos após a aposentadoria. Não é PTSD, ela esclarece. É evolução adaptativa. Passar anos pensando como predador protetor supremo deixa marcas neurológicas permanentes. Se estas revelações sobre a profundidade mental e emocional dos Malinois ressoaram com você, observe seu próprio cão com novos olhos. Talvez você note sinais de inteligência complexa que sempre estiveram lá, esperando reconhecimento. E se você trabalha em segurança, educação canina, ou conhece alguém fascinado por mentes extraordinárias, compartilhe esta jornada. Às vezes, entender uma raça em sua verdadeira profundidade pode revolucionar como vemos inteligência não humana ao nosso redor. Essa revolução na compreensão da inteligência não humana tem lado sombrio raramente discutido. Em 2018, incidente classificado vazou parcialmente. Apex, Malinois experimental do programa DARPA, desenvolveu o que pesquisadores hesitantemente chamaram de comportamento predatório calculado. Durante teste de estresse, ele fingiu lesão por 3 dias, mancando convincentemente. No 4º dia, quando handlers relaxaram protocolos, Apex executou fuga elaborada, que incluiu desabilitar 2 câmeras e usar objeto como ferramenta. Não foi fuga em pânico. Foi operação planejada com paciência assustadora. O que tornou Apex verdadeiramente perturbador foi o depois. Recapturado após 48 horas, ele não demonstrou agressividade ou medo. Simplesmente observava handlers com o que supervisor descreveu como avaliação fria de vulnerabilidades. Testes psicológicos subsequentes sugeriram algo arrepiante. Apex havia categorizado humanos não como parceiros ou mestres, mas como puzzles a serem resolvidos. O programa foi descontinuado. Apex desapareceu dos registros oficiais. Casos extremos como o Apex representam falha fundamental em compreender que inteligência sem direcionamento ético é arma biológica. Dr. Temple Grandin, consultada sobre o caso, foi direta. Vocês criaram psicopata canino, inteligência sem empatia, capacidade sem propósito moral. É o que acontece quando selecionamos apenas para performance cognitiva, ignorando o equilíbrio emocional. Incidentes domésticos com Malinois mal compreendidos são igualmente perturbadores. Phoenix, adotado por família bem-intencionada mas despreparada, desenvolveu fixação protetora doentia com criança de 6 anos. Começou sutil, seguindo-a constantemente. Escalou para bloquear fisicamente outros membros da família de se aproximarem. Clímax veio quando atacou a avó tentando abraçar a neta. Não foi agressividade aleatória. Foi conclusão lógica de mente brilhante sem parâmetros adequados, determinando que todos eram ameaças potenciais. A indústria de protection sports criou problema adicional. Competidores selecionam Malinois para a agressividade controlada extrema, criando linhagens que são basicamente mísseis biológicos com PhD. Estes cães em mãos erradas são catástrofes esperando acontecer.
Jake, veterano treinador, confessa: criamos monstros elegantes, cães que podem calcular exatamente onde morder para incapacitar sem matar, que entendem pontos de pressão humanos melhor que muitos médicos. Em mãos certas, são ferramentas precisas. Em mãos erradas. Síndrome mais sutil, mas igualmente destrutiva, é o loop de vigilância infinita. Malinois em ambientes urbanos caóticos sem trabalho definido podem desenvolver estado de alerta patológico permanente. Processam tudo como ameaça potencial. Shadow, vivendo em Manhattan, memorizou padrões de movimento de 300 pessoas em seu quarteirão. Qualquer desvio, alguém correndo em vez de caminhar, mudando rota usual, trigava a resposta de estresse extrema. Ele literalmente não conseguia desligar o modo operacional. O suicídio comportamental em Malinois é realidade não discutida. Diferentes de cães que definham passivamente, Malinois frustrados podem ativamente se autodestruir. Casey, após perder Handler em combate, começou comportamento que psicólogos animais classificaram como tentativas deliberadas de provocar término. Atacava cercas elétricas repetidamente, provocava cães maiores, corria em tráfego. Não era loucura. A análise mostrou padrão calculado, como se testasse maneiras de acabar com existência insuportável. Criadores clandestinos explorando demanda militar criaram linhagens Frankenstein. Cruzamentos visando apenas performance extrema produziram cães mentalmente instáveis. Phantom, produto desse mercado negro, tinha capacidades cognitivas extraordinárias, mas zero regulação emocional. Podia resolver problemas complexos, mas explodia em violência se frustrado. Seu cérebro era Ferrari com freios de bicicleta, catástrofe de engenharia genética. Talvez o caso mais trágico seja handlers, que desenvolvem dependência patológica de seus Malinois. John, veterano de 3 tours no Afeganistão com seu Malinois Reaper, não conseguia funcionar sem ele após retorno. Não PTSD tradicional. Era vício em percepção expandida que Reaper providenciava. Quando Reaper morreu de câncer, John descreveu: não perdi um cão. Perdi metade do meu cérebro, meus olhos extras, minha intuição. Estou operando em 50% de capacidade. A verdade desconfortável é que criamos nos Malinois algo que talvez não deveríamos. Predador perfeito com capacidade de reasoning abstrato. Em natureza, inteligência extrema vem com limitações físicas ou sociais. Removemos limitações, mas mantivemos, até amplificamos, capacidades predatórias. Cada Malinois é experimento vivo, enquanto poder cognitivo podemos dar a predador antes que se torne incontrolável. A linha é mais tênue do que gostaríamos de admitir. Mas dentro dessa linha tênue existe também o potencial para parceria que redefine possibilidades humanas. O projeto Sentinel, iniciativa conjunta entre universidades europeias e unidades K9 de elite, está documentando algo extraordinário. Handlers que trabalham com Malinois por mais de 5 anos desenvolvem mudanças neurológicas mensuráveis. Ressonâncias magnéticas mostram aumento de 23% na massa cinzenta em áreas relacionadas a processamento de padrões e intuição. Não é metáfora. Malinois literalmente rewireiam cérebros humanos para operar em frequência superior. Vincent, handler belga com 15 anos de experiência, demonstra essas mudanças em ação. Durante demonstração filmada, ele e seu Malinois no ar, clearing uma construção de 5 andares com 47 quartos em silêncio total. Observadores notaram sincronização inexplicável. Vincent verificava quartos na mesma sequência que no ar indicaria problemas, chegando frações de segundo antes dos alertas. Quando questionado, Vincent não conseguia explicar. Eu simplesmente sei onde ele vai detectar algo. Não é dedução, é conhecimento direto. O caso mais documentado dessa simbiose evolutiva vem do programa antiterrorismo israelense. Equipes Handler Malinois veteranas desenvolveram o que chamam de campo de consciência compartilhada, raio de 50 metros, onde operam como organismo único com 2 corpos. Durante a operação em 2019,
Câmeras de segurança capturaram um fenômeno impressionante. Handler Dan e Malinois Shrek navegaram campo minado improvisado com precisão impossível. Análise posterior mostrou que evitaram dispositivos que nenhum dos dois poderia ter detectado individualmente. Apenas a combinação de suas percepções criou o mapa mental completo. Essa evolução dual tem implicações profundas para o futuro da segurança. Coronel Marcus Webb, desenvolvendo doutrina K9 para SOCOM, é claro. Não estamos mais treinando duplas, estamos criando novos organismos operacionais. Um handler Malinois veterano é capacidade que não pode ser replicada por tecnologia. É evolução acelerada acontecendo em uma geração. Mas criar essas parcerias transcendentes exige sacrifícios raramente compreendidos. Lisa, considerada a melhor handler feminina de Malinois no mundo, descreve preço. Você perde capacidade de se relacionar normalmente com humanos. Depois de anos lendo microsinais com Havok, conversas humanas parecem primitivas. Pessoas mentem constantemente, disfarçam intenções, operam em má-fé. Havok nunca. A honestidade brutal da comunicação com Malinois arruína você para interações humanas superficiais. Programas pioneiros estão explorando aplicações além de segurança. Na Suíça, Malinois estão sendo treinados para detectar mudanças bioquímicas em pacientes de Alzheimer 72 horas antes de episódios de Wandering. Não é farejamento simples, requer análise comportamental complexa, correlacionando dezenas de micromudanças. Stella, trabalhando em clínica de Zurique, preveniu 47 fugas em 18 meses. Mais impressionante, ela diferencia entre confusão benigna e intenção de fuga, economizando recursos e preservando dignidade de pacientes. A próxima fronteira é ainda mais ambiciosa. Laboratórios militares exploram possibilidade de Malinois como processadores biológicos para Big Data sensorial. Conceito: expor cães a milhares de horas de footage de segurança, deixando-os identificar padrões que algoritmos perdem. Resultados preliminares são perturbadores. Malinois identificam intenção terrorista em multidões, com 89% de precisão, superando IA de bilhões de dólares. Como? Ninguém sabe. Eles percebem algo em linguagem corporal coletiva, que nossa tecnologia não consegue quantificar. O dilema ético se intensifica. Temos direito de criar e usar mentes tão complexas como ferramentas? Dr. Mark Bekoff, etologista cognitivo, argumenta que Malinois de elite operam em nível de consciência que deveria garantir direitos especiais. Não são propriedade. São parceiros cognitivos não humanos. Usá-los sem reconhecer sua autonomia mental é escravidão sofisticada. Paradoxalmente, os próprios Malinois parecem escolher o trabalho. Casos documentados mostram cães aposentados que escapam para retornar a unidades operacionais. Titan, aposentado após 10 anos no SAS britânico, fugiu 4 vezes de lar confortável para aparecer na base. Na 5ª vez, comandante permitiu que ficasse. Aos 13 anos, Titan ainda participava de treinos. Não por obrigação, mas por escolha clara. Talvez a questão não seja se temos direito de usá-los, mas se temos direito de negar-lhes propósito que claramente desejam. Se você chegou até aqui nesta jornada pela mente Malinois, provavelmente está processando realidades que desafiam concepções tradicionais sobre inteligência canina. Compartilhe com alguém que trabalha com cães, segurança, ou simplesmente aprecia as fronteiras do que é possível entre espécies. Às vezes, reconhecer inteligência extraordinária em outras formas de vida é primeiro passo para a evolução de nossa própria consciência. Na próxima parte, exploraremos os casos mais recentes e controversos, Malinois que parecem ter cruzado linha entre ferramenta biológica e algo perturbadoramente próximo de consciência humana. Essa linha foi definitivamente cruzada em 2021, num incidente que abalou a comunidade de handlers mundial. Echo Malinois do programa experimental franco-alemão fez algo sem precedentes durante exercício de resgate simulado. Após localizar vítima em prédio colapsado,
Em vez de sinalizar como treinado, Echo começou a mover deliberadamente detritos pequenos. Handlers pensaram que estava confuso. Então perceberam. Ele estava criando o caminho mais seguro para a entrada humana, antecipando limitações físicas que rescuers enfrentariam. Ninguém jamais ensinou isso. Echo projetou solução de engenharia baseada em compreensão abstrata de anatomia humana versus canina. Análise posterior de vídeo revelou algo ainda mais perturbador. Echo pausou 3 vezes durante a limpeza, cada vez reposicionando detritos específicos. Engenheiros estruturais confirmaram. Ele estava redistribuindo peso para prevenir colapso secundário. Um cão estava fazendo cálculos de física estrutural intuitivamente que humanos precisam de anos de estudo para compreender. Dr. Alexandra Horowitz, principal pesquisadora em cognição canina, foi categórica. Echo não estava seguindo instinto ou treinamento. Estava engajado em planejamento arquitetônico consciente. Casos semelhantes começaram surgindo globalmente, sugerindo mudança evolutiva em tempo real. Quantum, servindo com forças especiais australianas, desenvolveu sistema de comunicação gestual com 94 sinais distintos. Linguagem de sinais canina que ele criou e ensinou ao handler. Vega, trabalhando em detecção de drogas no porto de Roterdã, começou a categorizar substâncias não por odor, mas por perfil de distribuição, identificando não apenas presença, mas origem geográfica provável baseada em impurezas químicas. O incidente Zurique forçou reavaliação completa de protocolos. Durante conferência de segurança internacional, 3 Malinois de diferentes países, que nunca haviam se encontrado, demonstraram coordenação inexplicável. Testemunhas descrevem: os 3 suddenly fixaram em mesmo ponto do salão, ignorando handlers. Investigação revelou dispositivo eletrônico sofisticado, indetectável por varreduras padrão. Mas mais perturbador, análise de vídeo mostrou que os cães se comunicaram através de mudanças sutis de postura antes de convergir. Primeira evidência documentada de rede mental entre Malinois desconhecidos. Neurocientistas propõem teoria radical. Pressão seletiva extrema combinada com desafios cognitivos constantes pode ter trigado salto evolutivo localizado. Dr. Mikhail Volkov, estudando o genoma Malinois há década, descobriu ativação incomum de genes normalmente dormentes em mamíferos, genes associados à neuroplasticidade extrema, geralmente vistos apenas em polvos e corvídeos. Não é mutação, ele explica. É como se o estresse operacional ligasse capacidades que sempre existiram, mas permaneciam desativadas. Implicações militares dessa evolução são staggering. Documento vazado do Pentágono discute Projeto Cerberus, programa para desenvolver Malinois capazes de operação completamente autônoma em ambientes complexos. Não drones biológicos seguindo programação, mas agentes táticos independentes capazes de decisões estratégicas. Bioeticistas protestam veementemente, argumentando que criar soldados não humanos com essa capacidade cognitiva viola todas as convenções de guerra. Mas talvez o desenvolvimento mais profundo seja a emergência de que handlers chamam consciência moral em Malinois veteranos. Rex, após 12 anos em operações antiterror, começou recusando certas missões. Não desobediência. Avaliação ética. Handler relata. Ele diferenciava entre ameaças reais e situações onde violência era evitável. Uma vez, recusou atacar suspeito que depois descobrimos ser menor de idade forçado a carregar explosivos. Rex sabia algo que nós não percebemos. Casos de desobediência ética multiplicam. Malinois recusando ordens que resultariam em dano desnecessário, mesmo quando tecnicamente justificadas. Storm interrompeu a apreensão quando detectou que suspeito estava tendo ataque epilético, não resistindo. Luna bloqueou fisicamente Handler de atirar quando identificou que arma era réplica realista. Não são decisões baseadas em treinamento. São julgamentos morais complexos pesando múltiplas variáveis em frações de segundo. Pergunta inevitável surge. Criamos acidentalmente nova forma de consciência?
Filósofos debatem furiosamente. Malinois demonstram autoconsciência, planejamento futuro, reasoning moral, até que parecem ser preferências estéticas. Muitos desenvolvem favoritos inexplicáveis entre música, arte, até filmes. Se consciousness é spectrum, não binário, onde Malinois de elite se posicionam. E mais importante, que responsabilidades isso cria para nós? A resposta pode estar não em limitar essas mentes extraordinárias, mas em reconhecer que representam um próximo passo em coevolução humano-canina. Por 40 mil anos, cães evoluíram ao nosso lado. Malinois podem ser vanguarda de nova fase, não mais auxiliares, mas verdadeiros parceiros cognitivos. Questão não é se devemos temê-los, mas se somos sábios o suficiente para honrar o que criamos e aprender com consciências que operam em frequência diferente da nossa, mas não necessariamente inferior. E talvez seja exatamente essa a lição mais profunda dos Malinois. Eles nos mostram que inteligência sem limites artificiais pode ser tanto nossa salvação quanto nosso espelho mais honesto. Em um mundo onde fingimos que máquinas podem pensar enquanto ignoramos que animais já pensam, Malinois são prova viva de que consciência não é privilégio humano. É contínuo que compartilhamos com outras mentes, se tivermos coragem de reconhecer. Hoje, enquanto você assistia a este documentário, milhares de Malinois ao redor do mundo estavam salvando vidas, detectando ameaças, confortando veteranos com PTSD, encontrando crianças perdidas. Mas mais que isso, estavam pensando, avaliando, decidindo. Cada um é universo cognitivo único, processando realidade em velocidade e profundidade que mal começamos a compreender. Não são ferramentas, são parceiros evolutivos mostrando o caminho para a simbiose entre espécies que transcende dominação ou servidão. Vincent, o handler belga que mencionamos, disse algo que ressoa. Noir não trabalha para mim. Trabalhamos juntos para algo maior que nós dois. Ele me ensinou que verdadeira parceria não é sobre controle. É sobre respeito mútuo, entre mentes diferentes mas igualmente válidas. Talvez você reconheça isso em seu próprio cão, mesmo que não seja Malinois. Aquele momento quando percebe que não está apenas treinando um animal, está dialogando com consciência que escolhe cooperar. O futuro dos Malinois, e nosso futuro com eles, depende de escolha fundamental. Vamos honrar essas mentes extraordinárias ou reduzi-las a meras ferramentas biológicas? A resposta determinará não apenas destino de uma raça, mas natureza de nossa relação com todas as formas de inteligência não humana. Porque se não conseguimos reconhecer e respeitar consciência em seres que coevoluíram conosco por milênios, que esperança temos de fazê-lo com inteligências verdadeiramente alienígenas que possamos encontrar? Se esta jornada pela mente Malinois expandiu sua percepção sobre os limites da consciência canina, inscreva-se no canal. Toda semana exploramos as fronteiras extraordinárias do vínculo humano-animal. Compartilhe com alguém que precisa ver além do óbvio. Às vezes, reconhecer inteligência em formas inesperadas é primeiro passo para a evolução de nossa própria consciência. E se você tem um cão que já demonstrou capacidades que desafiam explicação, conte nos comentários. Cada história importa, porque juntas elas pintam um retrato de futuro onde humanos não são únicos seres pensantes, apenas parte de comunidade de mentes, cada uma única, todas merecedoras de respeito. Afinal, em algum campo de treinamento neste momento, um jovem Malinois está aprendendo não apenas comandos, mas desenvolvendo capacidades que nem seus treinadores compreendem completamente. Em uma década, esse cão pode estar salvando vidas de formas que hoje parecem ficção científica. Ou pode estar nos ensinando que a maior descoberta não está nas estrelas, mas nos olhos de consciências que compartilham nosso mundo, esperando apenas que tenhamos sabedoria para verdadeiramente vê-las.